Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu tô aqui para falar para você sobre um livro que eu amei ler nesse ano de 2022 e que já se tornou um dos queridinhos do gênero ao qual ele pertence, que é o gênero do conto, e que eu espero que muita gente leia daqui para frente. Tô falando do Entes Queridos, da Vera Giaconi, que é uma escritora rioplatense, e a gente já vai conhecer mais dela aqui nesse vídeo. Bom, gente, essa é mais uma resenha que eu trago aqui com o oferecimento do Clube Lê Latinos, que é o meu clube de leitura latino-americana, em que a gente lê há mais de 2 anos um livro latino-americano por mês, e esses livros comportam toda a América do Sul, também comportam o Caribe, e a gente está cada vez mais conhecendo o continente. Eu acho muito legal tudo isso, é um grupo muito interessante de leitores, e é graças ao clube que eu estou fazendo essa resenha, porque foi nele que a gente leu e discutiu e trouxe tantos insights, né, para esses comentários que eu vou fazer aqui para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre esse clube de leitura que está aí, ó, na luta, há mais de 26 leituras, né, que a gente já está completando, deem uma olhadinha aqui na caixa de descrição do vídeo, porque eu deixo sempre no primeiro link, ou num dos primeiros links, o link que vai lá para o clube na página do Catarse. Vocês podem apoiar o projeto, vocês podem participar do projeto de diversas formas, e eu vou ficar muito feliz se vocês se juntarem a nós para ler cada vez mais da literatura latino-americana contemporânea que está sendo produzida agora e que tem muito a nos mostrar. Quero agradecer também ao pessoal do clube por ter topado ler esse livro comigo, porque esse é um livro de contos, né? Esse aqui que a gente tá falando, Entes Queridos, e geralmente os livros de contos não são tão queridos quanto os romances, por exemplo, né? Não é o gênero mais lido do mundo, pelo menos não é o mais lido aqui no Brasil, com certeza, mas esse aqui se filia a uma tradição da onde ele vem mesmo, né? Que é essa região rioplatense que tem muitos contistas importantes, e especialmente da Argentina, que também tem um costume de produzir mais desse gênero, né? E eu acho que ele tem um pertencimento muito legal, muito interessante na forma da escrita também, e essa escritora é jovem, contemporânea, e tá aí pronta para produzir cada vez mais coisas interessantes. A gente vai ficar de olho nos próximos livros lançados. Então, obrigada ao clube também por ter lido comigo e ter discutido conto a conto lá no nosso encontrinho do final do mês. Foi muito legal. E antes de começar os comentários sobre toda essa leitura, que eu vou comentar em geral e também conto a conto, eu quero lembrar vocês de deixarem um like no vídeo, né? Porque isso é muito importante, gente. Não custa nada para vocês, mas faz toda a diferença para quem tá aqui criando conteúdo toda semana, e faz com que esse conteúdo chegue a outras pessoas que podem se interessar também por esses temas, né? E, claro, vão comentando aqui comigo, seja no chat na hora da estreia, seja nos comentários depois. Deixem um comentário se vocês já conheciam essa autora, se vocês já leram, né? Se vocês têm curiosidade em ler, se vocês gostam de contos, esse é o espaço para a gente conversar, e isso também é muito importante, me ajuda demais. E claro, se vocês gostam do meu trabalho por aqui, vocês podem se tornar apoiadores do canal aqui mesmo no YouTube, sendo membros do canal. Tem um botãozinho aqui aparecendo para vocês clicarem, e existem várias modalidades de assinatura. A partir de R$ 4,99 vocês já podem ser apoiadores do canal, e isso me ajuda muito também a trazer cada vez mais conteúdo, a poder dedicar o meu tempo à produção de conteúdo literário aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigada a todas as apoiadoras que já estão por aqui, apoiadoras e apoiadores. Vocês fazem com que eu continue trabalhando no YouTube. Bom, agora vamos pro livro dessa vez, né, que é o Entes Queridos. Em espanhol era Seres Queridos. E essa autora, Vera Giaconi, ela nasceu em Montevideo, mas ela vive desde pequena na Argentina. Me parece que os seus pais se exilaram lá, e ela foi muito pequena para lá, e ela se considera porteña, né, como bonaerense. Porém, para os argentinos, ela é uruguaia, então fica essa coisa, essa identidade bem fluida, que é típico dessa região também, porque os trânsitos são mais fáceis de acontecer. O fato é que a Vera Giaconi se filia a toda essa tradição literária da Argentina de escrever contos. A gente sabe que existem vários contistas incríveis lá, desde a época do Borges, né, até hoje em dia. Se a gente pensar que existe nesse mesmo país a Samantha Schweblin, a Mariana Enríquez, né, a gente já sabe da onde ela vem, né, da onde vem essa escola do conto. Mas, apesar de ter citado essas duas escritoras, os contos da Vera Giaconi são bem diferentes, tá? A Samantha Schweblin e a Mariana Enríquez, elas escrevem contos que são
terror, um terror muito contemporâneo, um terror muito voltado para a realidade, não um terror mais fantasioso, né? Um terror que assusta a gente por tudo aquilo que ele traz de real e que a gente acaba vendo, né, fora do texto. E isso gera muito incômodo, inclusive, mas aqui ela não vai flertar tanto com essa sensação do terror, ela não vai trazer tantas coisas de suspense, e até tem algum ou outro conto que faz isso, mas ela não vai focar nesse mesmo estilo desse suspense e terror psicológico que a gente vê nessas outras escritoras contemporâneas da sua geração. Ela vai tratar aqui, nesse livro especialmente, de vários relatos que são sobre momentos muito íntimos entre família ou entre pessoas queridas, pessoas que se relacionam. Sejam essas pessoas de sangue, relação de sangue, seja relação de amizade. Então ela vai olhar para tudo aquilo que traz os sentimentos mais mesquinhos, os sentimentos mais incômodos que surgem nas relações humanas e que a gente não expõe, que a gente não fala sobre, né? Eu gosto muito de escritores que fazem isso, porque eu acho que a gente, como ser humano, a gente se reconhece nessas situações. A gente tenta evitar falar sobre elas, mas elas acontecem com todo mundo, com quase todo mundo. E quando um escritor joga luz sobre isso, eu fico feliz, porque eu penso, não sou só eu, né? Essa questão de, eu também tenho esse sentimento conflitante aqui com essa pessoa, com uma pessoa assim na minha família, né? E ela faz muito bem isso. Todos os contos vão tratar de núcleos diferentes, situações diferentes, relações entre irmãs, relações entre pai e filha, entre mãe e filho, entre amigos, um casal de amigos e mais uma terceira pessoa ali. Então tem de tudo aqui, tem vários contextos mesmo, e são 10 contos ao total. E eu gostei, gente, de todos os contos. Eu fui tentar fazer um ranking de favoritos aqui, eu comecei a colocar coraçãozinho em todos eles, então eu vou ter que comentar brevemente cada um, para que vocês tenham uma ideia. É óbvio que eu não vou contar toda a história, porque senão eu ficaria aqui a tarde inteira gravando esse vídeo, mas eu vou trazer pinceladas para vocês do que ela coloca como foco aqui dessas histórias que são curtas, que são muito simples em termos de narrativa. Ela não se detém muito em florear as coisas, ela é muito direta, mas muito observadora, e isso também eu acho que é um ponto positivo do livro. O primeiro conto já chega mostrando muito a que ela veio. Ele se chama Survivor e vai tratar da história de uma irmã que está conversando com a sua irmã por Skype. Essa outra irmã está morando nos Estados Unidos, ela saiu do seu país, portanto, e elas se conversam muito, conversam através de videochamadas, mas elas têm um impasse a partir do momento em que essa irmã que está fora se apaixona e começa a namorar um cara que participou de um reality show. E a irmã que tá na Argentina, ela fica meio que obcecada por essa história, porque a irmã não apresenta muito esse namorado, não fala muito sobre ele, ela nunca vê a cara, então ela vai atrás de informações sobre esse cara que participou de vários programas de televisão e começa a estudar a vida dele, e ela começa também a mostrar o quanto ela tem ressentimento com essa irmã. O quanto o fato da outra ter saído, enquanto ela ficou lá aguentando a onda, né, aguentando o tranco, magoou ela profundamente. Ela ama essa irmã, mas ela detesta o fato de ela ter saído, e especialmente ela tá namorando esse cara famoso, então rolam vários sentimentos desse sentido, em que a gente vai ver essa disputa que é comum de acontecer, inconscientemente ou não, entre irmãs, entre pessoas tão próximas, que se gostam tanto, mas que ao mesmo tempo lutam para ter um lugar para elas, né? Para ter a sua vontade satisfeita, para ter a sua vez, para ter, não sei, para ganhar o jogo de vez em quando, sabe? A gente vê muito isso aqui nesse primeiro conto e eu gostei demais dele. O segundo conto é, deixa eu ver aqui o nome, Dumas. Esse conto a gente fala de um cara que é aquele homem branco de meia idade, um cidadão médio, né, heterossexual, que faz o que bem entende da vida, que é um cara que sempre teve ali aquele comportamento mediano de, enfim, fazer o trabalho dele, vai pro clube, fuma, bebe, tem amante, né, aquele tipo de pessoa que a gente já sabe como é que é. Mas ele passa por um problema muito grande, que é o seu filho, que tem uma ideologia diferente da dele, acaba tendo que se exilar, e
nesse exílio, ele sofre com o afastamento da neta, que é uma pequenininha ali que tá recém-nascida e que é o xodó da vida dele. Ele usa essa neta como um troféu, né? E quando a mulher do seu filho, a sua nora, né, vai até ele e diz, a gente tá indo embora, ele meio que surta e o mundo dele cai. Então, são pequenas coisinhas familiares que vão aparecendo aqui, esses ressentimentos que eu falei pra vocês, né, esses sentimentos também que são incômodos, aparecem nessa situação e é só quando ele entra em conflito com a ausência dessa pessoa querida que ele vai se dar conta de várias outras coisas. No terceiro conto, que é o Avaliador, a gente tem a história de um filho, um cara que já tem mais de 40 anos, que tá ali jantando com a sua mãe, na casa da sua mãe. Ele costuma visitar essa mãe com frequência e eles estão assistindo um programa de televisão, só que nesse momento em que eles estão vendo um programa que é um programa de avaliação, aqueles programas que ficam avaliando os objetos, os produtos e tal, para ver quanto vale, ele tá também avaliando a própria mãe e o envelhecer dessa mãe. E esse conto me pega bastante porque ele mostra a decrepitude, né, que o tempo faz com a gente, com o nosso corpo, e o quanto aquela figura que antes era imponente, que era enérgica, vai se decompondo no momento em que a pessoa começa a cochilar no sofá, e que a pessoa ronca, e que a roupa tá gasta, e que as rugas estão aparecendo, e ele é muito observador. Então, essa parte eu gosto demais do conto, porque é uma riqueza de detalhes, de foco narrativo mesmo, né, em que ele vai colocar a câmera ali pra gente de uma maneira que eu acho que acontece, mas que a gente não ousa falar, né, especialmente dessa sensação triste que é de ver que os nossos pais estão envelhecendo, né, e de alguma maneira isso acomete a todo mundo. Essa sensação de finitude que aquilo tem. No quarto conto, que é o conto Piranhas, um dos meus favoritos, se bem que vários são favoritos aqui, a gente tem a história de uma família, que são duas crianças e um casal ali, um homem e uma mulher, e nesse caso, Piranhas, tem um menino que durante em algum momento ele foi mordido por uma piranha e perdeu um dedo. Então a gente tem a situação em que eles estão na sala vendo televisão e estão aqueles dois irmãos, o guri um pouco mais velho que a guria, eles estão assistindo TV e estão disputando para ver qual canal vão assistir, se pode assistir aquele programa ou não, e existe aquela picuinha que é muito tradicional de irmãos, né, em que a menina vai denunciar, olha mãe, ele tá vendo um programa que não pode, vou contar pro pai, né, essas coisas assim eu acho muito divertido. E aparentemente é uma coisa muito tranquila, assim, apesar do guri ter perdido um dedo, né? É uma situação muito tranquila, muito cotidiana, as crianças vendo TV na sala. Só que a partir do momento que o pai chega e que o pai observa aquilo, gera uma tensão, e aí a gente não sabe muito bem o que acontece por trás daquela aparente situação de normalidade. E a gente vai vendo que esse pai se tranca com a mãe na cozinha e eles fazem silêncio, né? E aí que os meninos vão dando indícios de que alguma coisa não vai bem ali. Não só a questão do dedo perdido, mas outras coisas por trás. E todo esse dito e esse não dito aqui, eles operam muito bem para construir uma tensão que a gente não vai ter resposta, sobre a qual a gente não vai ter resposta. E tem tanta coisa que é jogada para baixo do tapete, né, que a gente também acaba se reconhecendo nesse tipo de história. O quinto conto é Os Restos, e gente, esse é um dos meus preferidos também, tô falando isso de todos, né? Mas Os Restos vai tratar da história de 3 irmãs, especialmente de 2, que logo no começo do conto recebe a notícia que a terceira irmã, depois de passar muito perrengue com doença, morreu. E é a partir daí que elas vão contando um pouco de si mesmas, né, nessa trajetória entre preparar todo o velório da irmã, é que a gente vai sabendo alguns detalhes daquela família e, mais uma vez, essa coisa entre irmãos que disputam espaço. Aqui são 3 irmãs. Uma já tá mais velha, já tá com alguns problemas de saúde, outra tá mais operante e essa terceira que morreu, né? Então elas vão preparar esse velório e, gente, são situações realmente muito incômodas, porque a gente percebe que ao mesmo tempo em que elas têm apreço por aquela irmã, elas estão um pouco aliviadas que ela se foi e elas começam a mexer na casa dessa mulher, né, enquanto vão preparando as questões do velório ali, a comida, né, os pratos, as taças, as coisas que precisa colocar no buffet. A gente vai vendo tudo aquilo que foi sendo lentamente amargurado com o passar do tempo, né, daquilo que uma conseguiu e a outra não, né, até mesmo
na observação que elas fazem das fotos que existem ali naquela casa, a gente vai entendendo de onde vem esse ranço que essa irmã tem. Especialmente uma delas, que também dá a entender que gosta do marido da que morreu. Enfim, são coisas assim realmente delicadas e que eu acho sensacional que sejam trazidas pra cá, porque todas essas histórias assim espinhosas são aquelas histórias que as famílias fazem questão de esconder, e aqui não tem nada escondido. Depois tem o conto Limbo, que trata da história de uma mulher que estava ali numa consulta com seu médico, e um médico que tem uma relação muito estreita com ela, estreita na medida do possível, porque ela consulta com ele há muito tempo, ela tem uma doença que ela não sabe o que é, uma doença que não está diagnosticada, e esse limbo tem a ver com isso também, de não ter um diagnóstico, de não ter uma resposta. E ela tá tudo muito bem ali com aquele médico, ela se dá bem com ele, faz o acompanhamento que tem que fazer, porém, chega um momento em que esse médico adoece. E aí, gente, essa mulher, ela vai dar uma surtada legal, porque ela se sente completamente abandonada. Já não bastava o marido que tinha abandonado ela, quando ela descobriu a doença, agora também o médico. E como assim que tu vai me deixar, né? Então, aqui a gente vai ver essa relação paciente-médico que foi projetada de uma outra maneira, né? Em que ela coloca todas as esperanças ali naquela figura, e quando vê ele à mercê de uma outra doença que ninguém sabe o que é, ela se desespera. E ela vai aos extremos por causa disso, tá? Depois a gente tem o conto As Escuras também, que é um conto incrível. E aqui talvez um dos que mais se trabalha o não dito e também a questão da insinuação, né, do que está acontecendo realmente ali atrás. As Escuras faz menção a uma brincadeira que existe nesse núcleo familiar, em que a gente tem duas crianças que ficam sob os cuidados de uma babá, de uma cuidadora, enquanto a mãe trabalha, e a gente percebe que o pai dessas crianças se ausentou por conta da ditadura, foi perseguido, foi preso, eles só conversam com o pai através de cartas. Então eles acham que o pai nem existe, na verdade, né? Faz tanto tempo que ele sumiu que eles não sabem muito bem se ele realmente existe. Mas elas ficam ali com aquela pessoa que está cuidando delas, e elas têm uma brincadeira às escuras, todas as noites, quando a mãe sai, elas brincam de encontrar objetos no escuro na casa, e tudo vai muito bem, num sentido de uma brincadeira muito lúdica, muito tranquila, até que chega um certo dia que algo estranho acontece e essas crianças vão sentir na pele toda essa angústia, que não é uma angústia só delas, é uma angústia de todo um contexto ditatorial, de um contexto de desaparições, de perigo iminente, né? Então é interessante como ela traz aqui o foco narrativo das crianças para falar sobre isso, porque as crianças também não sabem muito bem o que está acontecendo e elas só podem intuir, e a gente também intui por conta delas. Depois tem o conto Bem-Aventurados, que vai falar sobre uma empregada que cuida de uma família ali, que trabalha com uma família, e ela se apega muito à patroa, né? E ela se apega porque essa patroa tem alguns problemas, ela tenta se matar em algum momento, e a partir disso os cuidados ficam por conta dessa empregada. O marido tenta fazer alguma coisa também, mas a empregada vai se dedicar a uma nova rotina para fazer essa mulher salvar. E ela vai moldando toda a sua própria vida para que ela gire ao redor dessa patroa. Mas quando chega um momento em que ela é colocada de uma maneira a notar como a patroa vê ela mesma, né, como a patroa a vê, ela vai ter um grande choque de realidade, e é muito triste. Esse conto me tocou muito porque essa coisa da subserviência dos empregados, dos trabalhadores domésticos, que às vezes dedicam uma vida inteira a uma família e por quase nada eles são descartados, né? Então essa mulher se dá conta do que ela estava fazendo, do quanto ela estava abdicando de si mesma para essa mulher, e é muito... É triste, gente. Dói, assim, ver esse sentimento de eu não sou nada, não valho nada, enfim. Então, foi um conto que também mexeu muito comigo nesse sentido, mas é legal ver como a personagem vai passando por tudo isso, né? Eu tô resumindo aqui pra vocês, mas o passar das páginas também é muito importante. Depois, por penúltimo, a gente tem o conto Carne, que vai tratar da história de um pai e uma filha. Ele ficou viúvo e tem que cuidar dessa filha adolescente, e eu acho que o nome do conto tá Carne, porque é como começa toda a questão, né? Que ele começa dizendo, não tem mais comida com carne nessa casa, só tem tortinha, só tem não sei o quê.
E aí a gente vai vendo aos pouquinhos por que eles estão nesse abandono geral, né? Eles têm ali a companhia e a disposição de uma empregada doméstica também, que faz as comidas, tudo, mas eles estão muito abandonados desde que essa mulher, a mãe, a esposa, né, partiu, né? E aí também tem toda uma questão de relacionamento entre pai e filha que vai ficar abalado, vai ficar como num campo minado até que eles consigam desenvolver alguma maneira de conversar, né? E são momentos muito tensos mesmo, momentos muito delicados de fazer esses ajustes depois da perda de alguém tão importante na família, né? Também acho que ela faz isso de uma maneira muito delicada aqui. E o último conto é o Reencontro, que é o mais longo de todos daqui desse livro, em que a gente vai ver a história de 3 pessoas, um casal e uma amiga, e que talvez tenha um indício ali de um trisal, mas enfim, uma insinuação, né? E a gente vê essa amiga que tá contando, ela tá contando a história desse casal porque algo estranho aconteceu com eles. Então ela vai retornar a todo momento, ao momento inicial de quando eles se conheceram, elas eram colegas de faculdade, depois essa mulher começou a namorar um cara, e aí todos viraram um grande grupo que andava sempre junto. E tudo vai muito bem até que essa mulher começa a perder várias gravidezes. Então ela engravida e perde bebê, ela engravida e perde bebê, e ela vai acompanhando, mesmo com esse casal mudando de cidade, essa amiga que fica, ela acompanha a vida deles e tal, e é um sofrimento muito grande. Até que anos depois ela volta, esse casal volta para o seu país e essa mulher encontra eles com uma filha adotada, e que é a coisa mais esquisita do mundo. Parece a descrição que se faz parece um bichinho do mato, assim. E aí a gente vai cada vez mais ficando tensa, porque são comportamentos estranhos, parece que alguma coisa muito bizarra aconteceu com aquela gente para que eles conseguissem ter aquela filha, o comportamento todo deles muda, eles começam a mudar a comida, a bebida, e enfim, aqui entra um espacinho de coisas fantásticas acontecendo, coisas metafísicas acontecendo, e é muito engraçado ver essa construção, ao mesmo tempo que o conto deixa a gente muito nervosa, porque vai num constante crescendo, né, dessa tensão. E, gente, é muito, muito bizarro. Então, foi um conto que eu acho que fechou com chave de ouro essa coletânea. Como vocês podem ver, não é uma coletânea de contos muito diferenciados entre si em questão de temática. A temática são sempre essas relações íntimas, sempre, esses sentimentos que são mais internos da gente, que a gente não costuma colocar em pauta, mas cada um vai focar em uma fase da vida, em uma etapa da vida. Eu acho que ela contempla desde a infância até a questão da velhice, né? Eu acho que ela consegue dar um panorama muito legal da vida humana, das coisas que acontecem na gente e de cenas que são cotidianas. Ela começa no meio de uma cena e termina, assim, por outro lado. Ela faz uso de acontecimentos que são banais, mas que, num pequeno gesto, mostra pra gente o que está escondido e muito bem guardado. E aí eu queria ler para vocês um trechinho de uma coisa que ela fala, eu vou ler em espanhol, depois eu vou deixar a descrição aqui embaixo, vocês podem acompanhar também, mas ela fala também em certa entrevista o seguinte: em mi libro hay escenas incómodas, pero no he escrito buscando provocar incomodidad ni apelando a la morbosidad. En realidad sale de donde sale todo esto, de esos lugares mezquinos que no reconoces. No es mi intención inquietar, sino llevar una situación lo más lejos posible o buscar la manera de hablar de un sentimiento que es profundo y que está muy guardado, pero que a veces se nos escapa en algunos gestos. Son pequeños momentos donde se filtra algo que estuvo oculto mucho tiempo. Lo verdaderamente inquietante es la capacidad de esconder sentimientos oscuros durante toda la vida. E que se nos escape cada tanto, me parece tranquilizador. Então ela está dizendo assim, que o que mais interessa, o mais inquietante é trazer à tona esses sentimentos que estiveram por muito tempo ocultos, guardados, né? E que a gente tentava de todas as maneiras manter fechados. Só que aí, quando eles escapam, né, isso que traz o incômodo. Quando aquela coisa ruim, aquele sentimento ruim que não deve ser dito, aquela inveja que a gente tem da pessoa, aquele rancor que a gente tem com a mãe, aquela coisa que não é pra ser dita, ela sai, ela escapa, porque a gente é humano, né? E aí é esse momento do escape
que ela traz aqui para esses contos. Esse livro foi publicado pela editora DBA, com tradução do Bruno Cobalcini Matos, e, gente, eu achei sensacional. Eu gostei mesmo desses contos. Para quem gosta da Lúcia Berlin, por exemplo, eu acho que pode gostar. Para quem gosta da Alice Walker, tô confundindo. Para quem gosta da... Como é que é o nome dela? Deixa eu ver aqui. Alice Munro, quase confundi as Alices. Eu acho que gosta desse aqui também, tá? Quem tem esse hábito de ler contos que não são contos tão marcantes no sentido de enredo, que não tem aquela coisa que vai acontecer um baita plot twist. Pra quem gosta desse estilo de conto que é mais cotidiano, que é mais cena comum da vida, vai gostar muito desse livro, fora que ele é super bem escrito, tá? Ela tem uma escrita que eu acho que flui muito bem e que consegue acompanhar toda a variedade dos narradores. Isso não é todo mundo que faz, tá? Então, quando ela coloca narrador criança, ela vai trazer vozes e falas de criança. Quando ela coloca uma pessoa mais velha, ela também vai dar conta de acompanhar e caracterizar muito bem essa pessoa, e assim vai indo. Eu gosto muito das coisas que ela fala aqui, e gosto muito do estilo, e acho que vocês podem gostar também. Então, deixo aí essa dica de mais um livro de contos que já se tornou favorito aqui pra mim, e que eu espero que vocês leiam também e depois venham me contar o que acharam. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram esse livro, me contem. Se não, me contem também o que vocês acharam mais legal de ver nos comentários por aqui. Muito obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada aos apoiadores do canal que fazem com que eu continue por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.